Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal de Inovação. E neste vídeo nós estaremos aprendendo sobre os tipos de pontuação, estes tipos que poderão ser registrados no sistema para permitir aos usuários da plataforma receberem pontuações a partir das suas ações, sejam essas ações automatizadas ou, em alguns casos, até mesmo ações não automatizadas no sistema. Vamos então entender primeiramente a tela a qual estamos e depois entender mais especificamente sobre os tipos de pontuações, os quais são possíveis de gerenciar dentro da plataforma. Bem, vamos lá então à estrutura desta tela. Temos a sua titulação, que é exatamente a tipologia de pontuação registrável no sistema. Temos o campo de ajuda, o qual poderá auxiliar os usuários para que eles possam entender melhor as funcionalidades presentes nessa tela, assim como os três clássicos componentes das telas do portal de inovação, sendo eles o botão e a estrutura de filtro, toda a estrutura de tabulação dos dados registrados na plataforma para este componente e as possibilidades de exportação em formato PDF ou em formato Excel para análise em outros sistemas. Vamos primeiramente ao filtro. Bem, os usuários poderão filtrar tipos de pontuação pela descrição e especificamente pela sua tipologia, tendo a possibilidade de fazer o filtro por alguns tipos pré-determinados na plataforma. A partir desse entendimento, nós poderemos aplicar corretamente as suas utilizações dentro do software Portal de Inovação. Logo abaixo, temos a tabulação, que é exatamente organizada pelas colunas de descrição do tipo, a pontuação ao qual o usuário terá acesso ao realizar ou obter aquele tipo de pontuação específica. Bem, a sua tipologia correlacionada a geralmente uma ação pré-determinada no sistema, assim como os demais tipos de segmentação, sendo eles a coluna Hub ou empresa, ou seja, se estará relacionado diretamente com a empresa cadastrada no sistema, ou com um hub específico que essa empresa tenha cadastrado para fazer a definição de pontuações específicas para contextos específicos. Vale ressaltar exatamente o entendimento de hubs, que são aquelas caixas onde essas organizações definem fluxos específicos, desafios específicos e, nesse caso, tipos específicos de pontuação. Bem, outra coluna que é bastante importante e segmenta as tipologias de pontuação é a coluna de estágio. Afinal, aqueles tipos de pontuação que tenham a especificidade de estágio, ou seja, estejam relacionados a um estágio do programa de inovação da empresa, terão também o respectivo estágio ao qual estão relacionados, podendo desta forma fazer com que o usuário atribua para cada estágio em que a ideia esteja uma pontuação específica para isto. Por fim, as colunas de status desse tipo de pontuação, se está ou não ativo, permitindo ser utilizado ou não, e a coluna de ações, que trará ao usuário gestor a possibilidade de editar aquele tipo de pontuação ou fazer a sua respectiva exclusão. Bem, aqui vale destacar um entendimento acerca dessa estrutura que é possível ser gerenciada na plataforma, que é exatamente as possibilidades de ações específicas a partir da sua tipologia. Vamos então ao formulário de cadastro para que possamos entender um pouco melhor quais são as possibilidades de registros de pontuação na plataforma. Bem, começamos nessa estrutura, nesse formulário de cadastro, com alguns campos bastante simples, sendo eles a descrição do tipo de pontuação, por exemplo, pontuação por logar no sistema. Esse seria um tipo de pontuação possível na plataforma, sendo também possível atribuir uma específica quantidade de pontos que o usuário terá ao realizar aquela ação no sistema, nesse caso sendo especificamente esta uma pontuação que já está automatizada. E para que possamos garantir que a pontuação descrita como pontuação por logar no sistema de fato estará relacionada com esta ação ou este evento na plataforma, nós precisaremos marcar a opção Login. E aí, especificamente para que possamos entender todas as possibilidades de pontuação no sistema, essas possibilidades de forma automatizada, vamos nesse caso focar especificamente no campo tipo. Quais os tipos disponíveis? Como vocês podem ver, o primeiro tipo aqui analisado será exatamente o tipo por avaliação. Ou seja, sempre que houver uma avaliação do sistema,
esta avaliação realizada por meio de uma rodada de avaliação, os usuários poderão obter pontuações específicas atreladas àquelas avaliações realizadas pelos usuários avaliadores. Ou seja, uma vez que ele receba notas, ele poderá ter essas notas convertidas numa pontuação máxima exatamente atrelada a esse tipo de pontuação. Veremos um pouco mais sobre essa estrutura, principalmente quando estivermos falando sobre rodadas. Outro tipo possível no sistema é exatamente o tipo automatizado relacionado à colaboração. Ou seja, sempre que o usuário ele acessar uma ideia de um colega e fizer uma colaboração àquela ideia, tentando melhorá-la, por exemplo, este usuário também poderá ser pontuado. A partir daquela ação, ele terá uma pontuação específica atrelado ao seu extrato de pontos ganhos. O outro tipo de pontuação aqui existente é o tipo por comentário, muito parecido com a colaboração, só que contemplando uma quantidade menor de caracteres. O tipo de comentário relacionado à possibilidade de pontuação está relacionada especificamente com a ação do usuário ao acessar uma ideia de forma muito similar à colaboração e deixar um registro para o autor daquela ideia. Entendemos que a colaboração ela é uma ação muito mais detalhada, muito mais descritiva, sendo que o comentário poderá ser apenas, por exemplo, uma mera parabenização. Outro tipo é exatamente o tipo relacionado a enquetes, ou seja, uma vez que o usuário participe de uma enquete no sistema, vote em uma enquete publicizada pela estrutura de comunicação dos gestores do programa de inovação dessa empresa, ao participar dessa enquete, aquele usuário também terá uma pontuação atrelada ao seu extrato. Outro tipo, e já este sendo um tipo um pouco mais elaborado, é o tipo de pontuação denominado estágio. Como vocês podem ver, ao selecionar este tipo, um outro campo aparece para que possamos selecioná-lo. Nesse caso especificamente, o campo hub/empresa. Ou seja, uma vez que os estágios eles são entidades no sistema que podem ser segmentadas por hubs ou por empresas, em outras palavras, as empresas poderão definir por hubs os seus estágios respectivos, desassociados de outros hubs para permitir fluxos específicos para hubs específicos. Uma vez que o usuário gestor ele cadastre um tipo de pontuação, sendo este tipo estágio, o sistema habilitará a opção de seleção do hub empresa e a partir dessa seleção de hub empresa, ele poderá exatamente associar aquele tipo com o respectivo estágio. Neste exemplo, nós iremos selecionar a fase 5, apenas em critério hipotético, iremos exatamente criar uma descrição desse tipo atrelada àquela fase, ou seja, pontuação por fase 5. E nesse momento, o usuário poderá ganhar, por exemplo, uma pontuação de 15 ou 10,5 pontos, exatamente por alcançar aquela respectiva fase. Como vocês podem ver, cada vez que é selecionado um hub específico, o sistema poderá fazer uma listagem de estágios totalmente distintivos e desassociados. Como vocês podem ver, nesse momento nós estamos em um outro hub e o estágio que está denominado como fase 5 tem toda uma distinção totalmente desassociada do estágio 5 do hub anterior. Tá bom? Vamos então para o próximo tipo de pontuação. O próximo tipo de pontuação é atrelado a evento. Todas as vezes que um usuário ele estiver logado no sistema e ele acessar a homepage do portal de inovação e ler um evento, seja um evento destacado ou não, ou seja, ele acessar as informações detalhadas daquele evento, ele terá também uma pontuação atrelada a esta ação automatizada no sistema. Por exemplo, podendo ganhar 5 pontos por ter realizado a leitura daquele evento e, posteriormente, até mesmo uma participação. Bem, o próximo tipo de pontuação, o qual o usuário pode fazer gestão do sistema, é o tipo de pontuação aqui denominado como gostou, ou também entendido como curtida. O sistema tem uma funcionalidade muito similar às presentes em redes sociais, que é o botão like ou o botão curtir. Sempre que ele realizar esse tipo de ação, ele poderá, consequentemente, ganhar uma pontuação específica. Naturalmente,
é muito importante que essas pontuações elas sejam balanceadas entre si. Ou seja, uma curtida, que é uma ação muito mais simplória, basta apenas clicar no link, em teoria, deveria ter uma pontuação muito menor do que, por exemplo, uma colaboração, que seria um ato onde o usuário lê uma ideia, clica num botão de colaboração, descreve um texto colaborativo e, nesse momento, o submete. É muito importante que esse balanceamento ele esteja o mais adequado possível para evitar algumas ações anômalas no sistema, do tipo, ao usuário ganhar 10 pontos por curtir uma ideia e somente 1 ponto por submeter uma ideia, consequentemente, os usuários serão direcionados a curtir mais ideias do que necessariamente serem ideativos. Então, reitera-se que esse balanceamento ele é uma ação muito importante para garantir que o engajamento dessas pessoas no sistema realmente resulte no objeto principal do portal, que é a ideação, qualificação e execução de projetos inovadores. Bem, vamos ao próximo tipo. Exatamente o tipo de login, que foi o tipo inicialmente apresentado, no sentido de permitir que, sempre que o usuário realizar um login no sistema, ele possa receber uma pontuação equivalente a isso e, consequentemente, permitir também que o mesmo possa recorrentemente retornar ao software e fazer o seu login, identificar as notícias atualizadas, os eventos, as ideias publicadas, ou seja, dessa forma o gestor da plataforma também está reconhecendo aqueles usuários que diariamente, já que especificamente aqui esta é uma pontuação que somente pode ser assimilada uma vez por dia, este usuário terá também, consequentemente, a possibilidade de assimilar os pontos por recorrentemente retornar da plataforma e realizar o login nela. Vamos ao próximo. Assim como a pontuação atribuída a evento, a pontuação atribuída à notícia, ela tem praticamente o mesmo conceito original, que é sempre que o usuário acessar a homepage do sistema, sempre que o usuário fizer a leitura de uma notícia, ou seja, clicar naquela notícia e acessar as suas informações, ele também poderá ter uma pontuação atribuída a essa ação que é automatizada no sistema. Vocês poderão ver que quando o usuário não estiver logado na plataforma e ele ler uma notícia, o sistema vai apresentar um alerta para ele, dizendo que para que ele ganhe aquela pontuação, ele deverá estar logado no sistema. Então, esta é uma forma importante de lembrar sempre que os usuários estiverem fazendo a leitura de um evento ou de uma notícia, que eles estejam logados para ganhar essa respectiva pontuação. Bem, vamos para os dois últimos. Temos aqui o tipo de pontuação automatizado para o cadastro de novas ideias, ou seja, sempre que o usuário submeter uma ideia no sistema, ele poderá ganhar uma pontuação. E aí nós poderemos naturalmente incentivá-lo a sempre fazer a submissão de ideias no sistema. Lembrando, a submissão de uma ideia não necessariamente prevê uma inovação potencial, porque aquela submissão ela pode ser apenas um exercício ainda das pessoas em entender como o programa funciona. Aquela ideia pode ser incipiente para o desafio, estar correlacionada, precisa haver uma moderação sobre ela, mas é muito importante que os gestores incentivem o usuário a usar o formulário de submissão de ideia. E esta aqui é uma estratégia bastante importante. Cabe destacar que estes campos, uma vez criados, eles não são estanques, eles não são sempre iguais, eles poderão ser modificados estrategicamente pela organização. Ou seja, nesse caso, por exemplo, em que um usuário poderá ganhar 1 ponto por submeter uma ideia durante um determinado período, se aquela organização quiser, por exemplo, numa semana de inovação, dobrar essa pontuação, triplicar essa pontuação, ela poderá simplesmente fazer a adição do tipo de pontuação e os usuários, a partir daquele momento, já poderão tranquilamente fazer, naturalmente, a submissão de novas ideias, ganhando pontuações específicas por isso, que serão, por exemplo, nessa simulação, aumentadas. O último da lista de tipos de pontuações que temos é a pontuação por resposta. Exatamente aquela pontuação onde nós estamos reconhecendo o esforço dos autores de ideias ao responder às iniciativas colaborativas dentro de uma ideia que foi postada por eles. Ou seja, sempre que ele ler aquelas colaborações e responder a elas, ele também poderá ser premiado por isso, ganhando pontos a partir dessas ações realizadas no sistema. Então, esses são os tipos possíveis de tipologia de pontuação
dentro do portal de inovação, mas um campo que também é bastante importante é exatamente o campo de status, sendo essa pontuação manual, quando marcada, ou automatizada, quando não marcada. E aqui há uma importante possibilidade de atuação estratégica na pontuação de usuários, ou seja, se eu realizar um evento externo principalmente à tecnologia do portal de inovação, podendo ser, por exemplo, a realização de uma participação presencial numa conferência internacional ou numa conferência fora do estado, ou seja, o tipo de pontuação cadastrado manualmente poderia ser exatamente a participação na conferência de inovação de um determinado ano, de uma determinada entidade. Ou seja, a participação de um usuário numa conferência, ela não será gerenciada pelo sistema, pois ele de fato será um procedimento externo ao software. Contudo, tanto neste exemplo como em diversas outras possibilidades, esses usuários gestores, eles poderão cadastrar tipos de pontuações que serão automáticos, neste caso, relacionados automaticamente ao registro, não necessariamente correlacionado com uma funcionalidade no sistema, mas correlacionado com uma ação automática fora do sistema, que seria a participação, por exemplo, em um evento, como citado, e a partir daí, o cadastro manual de uma pontuação poderia permitir, por exemplo, nessa simulação em que fosse uma ação bastante destacada, entregar a este usuário que participou dessa iniciativa externa uma pontuação livre, podendo o usuário aqui, gestor, escolher um volume relevante, como neste caso apresentado com 100 pontos, onde haveria também uma gestão de eventos externos, não necessariamente de funcionalidades presentes na plataforma. Então, esta é a visão geral no portal de inovação. Nós iniciamos exatamente falando sobre o tipo de pontuações, podendo ser automatizados no sistema, relacionados a funcionalidades, como demonstramos, ou não relacionados, que foi esse último tipo, marcando a opção de cadastro manual, permitindo que esses usuários gestores componham uma tabela de pontuações, como vocês puderam ver, todo relacionada com todo o programa da empresa, ou relacionadas a subações, que seriam especificamente os hubs, contemplando nesses hubs quantitativos específicos que poderiam ser atrelados à estratégia da empresa em premiar conforme a estratégia de fato aplicada, tanto no programa principal como nessas subiniciativas da plataforma ou da política de inovação da organização. Bem, então, essencialmente, essa é a estratégia de tipo de pontuação na plataforma. O usuário poderá realmente construir toda a estratégia da sua política a partir da criação de tipologias específicas de pontuação, e isso será exatamente um dos principais elementos de motivação e engajamento dos usuários em ganhar as suas pontuações. Vale ressaltar, de fato, que uma das principais iniciativas é o balanceamento, ou seja, caso os usuários não façam um balanceamento adequado dessas estruturas de pontuação, ele poderá ter realmente situações estranhas, como, por exemplo, pontuações em decimais ou pontuações em centenas de unidades de ponto. Então, cabe-se destacar essas duas observações que são extremamente importantes para que os usuários gestores possam entender e aplicar corretamente as tipologias e ter, de fato, isto como um dos principais apoios no seu processo de engajamento dos usuários finais dentro da sua plataforma e, consequentemente, dentro do portal de inovação e da política de inovação da empresa. Então, muito obrigado por ter escutado mais um dos vídeos do portal de inovação. Nós falamos nesse vídeo sobre os tipos de pontuação e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado, até breve.